vontade. Que bom, né? Nós estamos reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor, para rever os nossos irmãos, daqui a pouco orar uns pelos outros, estar um pouco na palavra dele. E hoje eu vou dar a sequência no livro de Ruth, de uma maneira mais curta, né? O pastor Elcio, há pouco tempo, mudou um pouco o formato da nossa reunião, então nós não temos mais aquelas mensagens de quase 1 hora, mas temos devocionais e o foco maior nas orações. Nós estamos orando pelos missionários e também a oração que nós estamos já acostumados a fazer uns pelos outros. Então, o tema dessa série que eu dei é casos de família. Nós estamos na... Boa pergunta, acho que é a terceira ou quarta mensagem. Então, eu dei o nome à série Casos de Família. A última mensagem foi Recomeços. E hoje, como tem aí no slide, vivendo um dia de cada vez. Então, a gente começa o capítulo 2 hoje de Ruth, e o texto diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos celeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhes disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando se levantou para recolher
espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas do feixes e deixem-na cair, para que ela as recolha e não a impeçam. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, eis aqui a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nós temos a nossa fé firmada, e é a Tua palavra que nós, através dela, que nós conhecemos o Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Pai, que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, dessas palavras, da história de Ruth, que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor nos encoraje, e que tudo que fizemos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Vivendo um dia de cada vez. Um desafio. Vocês acreditam em casualidades? Casualidades? Ou coincidências? Sorte? Destino? Vocês acreditam em alguma coisa dessa que eu falei? A gente não pode esquecer do começo dessa história no capítulo 1. Se os irmãos quiserem voltar um pouquinho comigo, no capítulo 1, quando Elimeleque pega a sua família e foge para Moabe, porque em Belém estava faltando pão. A terra que manava leite e mel, e a casa de pão, que é o nome de Belém, estava faltando exatamente pão. Eles estavam passando fome, existia uma grande crise. Então, Elimeleque pega a sua família e foge para Moabe, e nós sabemos aí a história que nessa viagem, nessa estadia ali em Moabe, Elimeleque falece, os seus filhos, sobram só Noemi, Ruth e Orfa. Nós vimos que Noemi decide ir embora para voltar para Belém. Orfa fica nas suas cidades com seus deuses, e Ruth, no versículo 16 do capítulo 1, fala para Noemi, versículo 16 do capítulo 1, Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe. Isso falando para Noemi. Orfa já tinha deixado ela e Ruth queria seguir Noemi. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Então elas voltaram para Belém, e chegando em Belém, as pessoas não reconhecem Noemi. Versículo 19, as mulheres daquela cidade ficaram alvoroçadas e perguntam: será que é Noemi mesmo? Imagine só, tanto sofrimento de uma mulher que saiu bem da cidade, volta viúva, pobre, com a sua nora também, na mesma condição. E eu falei na mensagem que nós falamos sobre isso, sobre o rosto dela. Estava irreconhecível. As mulheres falam assim: será que é Noemi mesmo? Então, sabemos que o nome de Noemi, ela fala que não é mais Noemi, mas é Mara. Porque Deus tinha feito mal para ela. Então, Ruth, essa mensagem agora, decide cuidar da sogra. A fidelidade de Noemi com a sogra, de Ruth com a sogra. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar. E aí o capítulo 2 está narrando exatamente sobre isso. E aí a pergunta que eu fiz para vocês acreditam em casualidades, coincidências, sorte, destino?
Até esse momento, Ruth não tinha percebido que o encontro entre ela e Boaz não era uma mera coincidência. Ela foi encontrar justamente Boaz, que era do clã, da família de Elimeleque, do seu sogro. Mas tinha outros campos. Ela vai justamente no campo do parente do seu sogro. Consequentemente, parente dela também. Então, até esse momento, Ruth não tinha percebido que o encontro entre ela e Boaz não era uma mera coincidência, ou sorte, ou casualidade, mas parte do soberano propósito de Deus. Deus tinha um propósito com tudo isso. E até o final desse livro, o propósito maravilhoso, um desfecho maravilhoso. O que para Ruth foi uma mera coincidência, da parte de Deus foi um cuidado gracioso. Não foi a sorte que conduziu Ruth aos campos de Boaz, mas uma agenda traçada pelo próprio Deus. Então, nós vamos caminhar um pouquinho pelo versículo 3, e nós vamos destacar algumas verdades. A agenda de Deus prevalece sobre os planos humanos. A agenda de Deus é superior aos nossos planos. Versículo 3, do capítulo 2. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. A mensagem central desse capítulo é que a casualidade humana tem como pano de fundo a providência de Deus. Irmãos, nada acontece por acaso. Nada é um plano do destino. Tudo está nas mãos de Deus. Deus controla o mundo, controla cada detalhe das nossas vidas. Cada detalhe da humanidade, do universo, Ele controla todas as coisas. E não foi contrário na vida de Ruth, de Noemi, de Elimeleque, de toda essa família. Não foi contrário. Eles vieram, passaram por tudo que passaram, sofreram tudo que sofreram, por permissão de Deus, por soberania de Deus. E nós não podemos esquecer isso nas nossas vidas. A gente não pode esquecer isso nas nossas vidas. Tudo o que está acontecendo, cada detalhe, cada dor, cada sofrimento, cada alegria, cada choro, cada plano, cada tragédia, tudo que acontece de bom, Deus está no controle. Tudo que acontece de ruim, Deus está no controle. Mas como assim? Vamos abrir Salmo 139. Salmo 139. Versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Depois nós vamos voltar para Ruth, mas Salmo 139, versículo 16. Olha só o que o salmista diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Todas as coisas estão escritas no livro de Deus. Deus sabe de tudo que nós já passamos, e antes que a gente passasse, Ele já sabia. Ele sabe o que nós estamos passando hoje, e Ele sabe o que nós vamos passar amanhã. O salmista diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir.
É maravilhoso isso. Nós temos uma grande síndrome hoje, chamado-se ansiedade. A humanidade hoje sofre muito com a ansiedade. Muito, muito. Eu creio que muitos dos irmãos sofrem com ansiedade. Eu tenho os meus momentos de ansiedade. Nós temos a tendência de fazer planos, de pensar o que será do dia de amanhã. Obrigado, Paulo. Esquecemos do dia que passou, nós ficamos remoendo o passado, e isso, no dia de hoje, nos causa inquietação, ansiedade. E nós esquecemos que Deus está no controle de tudo. Cada detalhe, cada movimento, cada gota de chuva que cai na terra, Deus está no controle. E aí a gente fica ansioso pelo dia de amanhã. Ou ansioso em chegar em casa agora para resolver algum problema. Eu falei na IBD um dia desses aqui para os adultos. Sabe qual é a vontade absoluta de Deus? Qual é a vontade de Deus para nós? A gente pode fazer essa pergunta. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Uma das vontades de Deus é que a gente descanse nele, que a gente confie nele e saiba que ele é Deus. Saiba que ele é Deus. A gente pode fazer planos, pensar no amanhã, e aí Tiago vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. Tiago, capítulo 4. Tiago, meio-irmão de Jesus, capítulo 4. Versículos 13 ao 15. Deixa eu pegar o meu anexo aqui. Tiago capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. A gente se preocupa muito. O que será do dia de amanhã? O que Deus tem para nós? Qual é a vontade de Deus nas nossas vidas? E a gente se prende nisso e a ansiedade toma conta de nós. Existem muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas, principalmente no nosso meio. Pessoas que estão próximas da gente no dia a dia. O versículo, voltando lá para Ruth, versículo 8 e 9, vai falar de uma história que uma história inteira pode ser transformada em apenas um dia. Uma história inteira ela pode ser transformada apenas em um dia. Versículos 8 e 9 do capítulo 2. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. A dramática história das duas viúvas pobres foi transformada em apenas um dia.
Toda aquela situação dramática, cruel que Ruth e Noemi estavam passando foi transformada em um dia. Boaz olhou para ela e acolheu ela nesse primeiro momento. Um fato novo surgiu. E a página da dor foi virada para sempre. Para sempre. Vamos ler Mateus 6,34. Estou com vontade de falar mais, mas eu não posso. 6,34. Mateus 6,34. Um dia, o dia que o Senhor quiser, o dia que o Senhor permitir, Ele muda a história das nossas vidas. Se nós estamos passando por situações difíceis, estamos preocupados com o amanhã, esperando algo, alguma resposta, Deus pode fazer isso em um dia. Toda a dor de uma vida toda pode ser transformada em apenas um dia. Versículo 34 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabemos que Deus é soberano. Sabemos que Deus tem cuidado das nossas vidas. Por que ficamos preocupados? Aí o versículo 15 e 16 de Ruth, voltando. 15 e 16 vai dizer assim: quando ela se levantou para colher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-na cair para que ela as recolha e não a impeça. Irmãos, isso que eu vou falar é maravilhoso e serviu para a minha vida e eu estou ruminando esse pensamento aqui. Nunca despreze os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos. Ruth se dispôs a fazer um trabalho humilde, como uma mulher pobre e totalmente necessitada. Um trabalho muito humilde. Catar espigas para sustentar a sua sogra, para sustentar ela. Uma pessoa que não tinha nada, ela recomeçou. Mensagem passada, elas recomeçaram. E recomeços tem que começar por onde? Pelo começo, pelo início. A gente não começa lá em cima, a gente começa por baixo. A gente escuta isso quando a gente vai trabalhar, né? A gente nunca começa lá em cima, mas começa por baixo. O maior de todos os homens, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se vestiu com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele deu o maior exemplo de humildade que nós poderíamos ter. Antes da honra vem a humildade. Ruth teve coragem de se humilhar. Imagine só para uma mulher. O texto fala que Boaz deu ordem aos homens para não tocar nela. Eu fiquei imaginando esse cenário, essa situação. Imagine só a humilhação dela. Então, ela foi lá, trabalhou. Então, antes da honra vem a humildade. Ruth teve coragem de se humilhar. E o que Deus fez? A exaltou. Ela deixou toda a sua vaidade e Deus a honrou. Meus irmãos, nós precisamos ter humildade em começar por baixo. Não esqueça, Deus está no controle. Deus está vendo tudo. Tudo o que acontece, Deus está vendo, Deus está permitindo. E tudo o que acontece é para o nosso bem e para a glória de Deus.
Tenha humildade de receber um salário mínimo. Tenha a humildade de fazer o trabalho mais simples na empresa, na sua casa, na igreja. O Senhor Jesus lavou o pé dos discípulos. As coisas grandes começam pequenas. Uma árvore começa com uma pequena semente. Uma pequena semente. Vivendo um dia de cada vez. Quando a gente vive um dia de cada vez, a gente entrega as nossas vidas ao Senhor. Confia nele. Confia que Ele está cuidando das nossas vidas. Que Ele nos ama. Esse é o nosso Deus. Não é diferente disso. Então que a gente possa descansar no nosso Deus. E saber que Ele nos ama. E viver realmente um dia de cada vez. Porque para cada dia basta o seu mal. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos faz crescer, que nos ensina a ter fé e confiança em Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo. O Senhor tem cuidado de nós, mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo. Mas o Senhor está no controle. O Senhor nos ama. O Senhor ama a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por sabermos essas verdades. Pai, que além de sabermos, que nós possamos viver isso. Viver sabendo que podemos confiar em Ti e que o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, que entregou o Seu Filho em nosso lugar e que vai fazer tudo para o nosso bem. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa mensagem. Nos dê um tempo agora de oração com os nossos irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, vamos